Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa semana, bom mês e bom ano. Tudo depende de você, tudo depende de nós. A cada dia é uma página na nossa vida. Quem escreve essa página somos nós, ali fica tudo registrado. Ali fica tudo registrado. E hoje nós sabemos que pelo sistema de justiça divina de Deus, quando nós desencarnamos, o espírito continua como sempre foi criado para a eternidade. Ele vai lá revisar as suas obras de cada dia, de cada encarnação. E ele é o único responsável por cada página, por cada parágrafo que ele escreveu, por cada decisão que ele tomou. Aí a beleza da doutrina espírita, que veio completar o cristianismo. O cristianismo é composto dos mandamentos. O Velho Testamento é muita história escrita por homens. Os mandamentos foram recebidos e enviados por Deus, como as regras básicas da nossa vida eterna. Jesus Cristo veio ampliar todo esse estudo e mostrar onde estavam as leis de Deus, a verdade, como conhecê-la, como entendê-la, compreendê-la e como praticá-la em nós e na convivência com o mundo, com os nossos irmãos. Por isso eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só não vê isso quem está iludido pela ignorância, quem está iludido pelos malfeitores, pelo orgulho, pela vaidade, quem está corroído por dentro pela ferrugem da maldade, da preguiça de estudar, de matar aulas. Todos viemos para nos matricular na escola divina. Os mandamentos, a obra completa de Jesus, tem que ter muito cuidado o que você está lendo, quem é que fez as traduções, para você não ser enganado como a maioria dos padres, pastores, espíritas, que são enganados e iludidos em querer fazer palestras, em querer vender livros, em querer falar coisas que não estudaram e nem conhecem, e nem vivenciam. Por isso que nesta semana que passou, nós deixamos gravado um vídeo sobre exatamente o analfabetismo funcional. As criaturas que nunca leram nada, nunca estudaram, não sabem estudar, mas querem dar opinião em tudo. A obra de Jesus, que aí se completa com os trabalhos e as 14 cartas de Paulo de Tarso, e a obra espírita anunciada por ele, o Consolador prometido no Evangelho de João, que veio para ficar em definitivo conosco em 5 obras básicas, escritas pelos espíritos superiores, sob o comando do Espírito de verdade e de Jesus, para de uma vez por todas esclarecer tudo, para que você seja um trabalhador competente, um obreiro verdadeiro
na seara do Senhor e alcance a perfeição pelos seus próprios esforços, como aluno responsável e competente. Fizemos um vídeo baseado nos estudos de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, o espelho da vida, falando sobre a mente. Nós temos responsabilidade em nos alimentar internamente, seja para manter o corpo de trabalho, seja para manter a mente ativa como um diamante brilhante que dê luz para sabermos escolher os caminhos corretos da vida dentro das leis. Ninguém tem liberdade para sair fora das linhas da lei, seja da lei natural e da lei do Estado democrático de direito, que também é de Deus. A pessoa, para saber o que é democracia, tem que ler no mínimo 14, 15 livros. Tem que estudar muito. Nós fomos criados para estudar. Por isso ele nos deu a inteligência, o raciocínio, o discernimento, o livre-arbítrio, a responsabilidade dos atos. A responsabilidade dos atos. E aí nós estamos sujeitos à lei de justiça, de causa e efeito, à lei da reencarnação. Ninguém vai chegar à perfeição sem pagar, sem retificar todos os erros, sem se enquadrar nas verdadeiras leis e andar correto de acordo com a vontade do Criador. Não é a vontade de políticos, de ricos, de milionários, de homens que vivem bêbados, que só fazem corrupção. Não, é a vontade de Deus, que veio para implantar na terra, que deixou-nos vir implantar na terra a paz. Mas a paz tem que ser trabalhada a partir de dentro de nós. Hoje nós vamos fazer a segunda leitura nessa sequência de estudos maravilhosos de Emmanuel. A vontade. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida. Comparemos a mente humana, mente. Tudo que você estuda de bom deve ficar guardado na consciência, que se reflete na mente, nos pensamentos. Espelho vivo da consciência lúcida, é de quem estuda. Não é quem fica falando bobagem. Não adianta ficar fazendo palestra com temas terríveis como estão fazendo. Estão querendo desmoralizar a doutrina espírita. Tem vários trabalhadores das federativas, das casas espíritas, querendo desmoralizar o espiritismo. Seja pela ignorância, seja pela má vontade de estudar, seja pela influência dos espíritos malvados, que estão sempre junto de você, porque você permite, senão eles não mandam em nós. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Então, aqui nós temos o departamento do desejo. Os nossos desejos devem ser
substanciados pelos ditames da lei de Deus e da lei do Estado Democrático de Direito. Se você tem desejo de fazer sexo com uma criança, você tem que se educar e tirar isso da sua mente e do seu projeto de vida. Porque não é uma coisa correta de acordo com a lei de Deus, nem de acordo com a lei do Estado Democrático de Direito. Quem é cristão de verdade só deseja viver na democracia. A democracia é o governo do povo organizado através do legislativo, do judiciário e do executivo. Mas ele deve ser os três poderes que devem trabalhar harmônicos por um único fim, o da paz social. Ele deve ser composto por homens honestos, direitos, responsáveis, que conhecem as leis de Deus, estudam e as praticam 24 horas por dia. Logo, não roubam nada de ninguém. Logo, não têm penduricários. Logo, não querem pegar o dinheiro lá do Congresso Nacional e desviá-lo. Nós precisamos criar uma sociedade de criaturas que sigam as leis de Deus e do Estado Democrático de Direito, que são de Deus. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações. Se você tem o propósito de beber álcool, é porque a sua base está toda podre. Se você tem o desejo de roubar o dinheiro da sociedade, é porque o seu interior está todo enferrujado. Se você só deseja as coisas dos outros, as mulheres, as crianças, o dinheiro, os prazeres que não são seus, que você não os conseguiu pelo trabalho honesto, é porque você está totalmente deformado por dentro. Você precisa primeiro ir para a escola para se educar como aluno responsável, direito, honesto e cumpridor dos deveres. Então, esse departamento deve ser controlado só por nós, mas com base no estudo, nos ditames das leis de Deus e do Estado Democrático de Direito. Você comprou um carro, não tem que baratear os impostos, você tem que pagar o imposto que está na lei. Senão você também é um ladrão. Você está lesando o Estado. Nós precisamos começar a pensar o que estamos fazendo de nossas vidas e do ambiente que estamos vivendo temporariamente no planeta escola, o planeta Terra. O Departamento da Inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. Deus nos permitiu que criássemos o Departamento da Inteligência. Por isso que você tem que estudar os livros seguros. Pare de seguir palestrantes que você nem sabem o que fazem na vida, que aparecem de supetão, porque só querem aproveitar-se disso. Estude os livros seguros, mas faça como aluno, vá no colégio de 1 a 4 horas por dia, todo dia, e durante 20 horas trabalhe os estudos, desenvolvendo-os dentro de você com competência e responsabilidade.
Então você vai desenvolver o departamento da inteligência. Para isso, só você lendo os mandamentos, tem que estudar. Para você entender os mandamentos recebidos por Moisés, demora mais de 5 anos estudando, trabalhando, exercitando e praticando. Os ensinamentos de Jesus, os evangelhos, as conversas, os sermões que ele fez, as obras que outros seus discípulos deixaram escritos como exemplos para nós, exemplos de homens e mulheres seguras. Nós precisamos levar a sério a vida. A vida vai ter um fim, todos vamos passar pela morte. E o que passa pela morte é o corpo de carne, que está servindo, ou que deveria servir, de instrumento de trabalho honesto para nós. Mas ele vai para o caixão. E o que continua é o seu espírito com suas obras. E você vai responder por elas. Por isso que você vai ter que se submeter à lei de justiça, de causa e efeito e da reencarnação. Você vai reencarnar quantas vezes necessárias forem até se tornar um aluno competente, responsável, obreiro do Senhor, que só pratica o bem. Que só pratica o bem, é o homem de bem. Esse é o verdadeiro homem inteligente e que vai ter as faculdades para saber usar a inteligência só nas coisas corretas, só nos momentos corretos da vida. Então, o departamento da inteligência dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. Olha que responsabilidade nós temos. Não é para ficar brincando, não é para ir ficar bebendo, enchendo a cara de bebida, como mais de 95% da população brasileira são de alcoólatras, consumidores de álcool, de drogas ilícitas, de remédios não receitados por médicos competentes, de criaturas que não querem seguir a ciência e nem respeitar os ditames das leis que estão em vigor no país, que não sabem quem é Deus, quem é você e qual o papel que você tem diante do Criador. Qual é o seu caminho traçado pelo Criador para você alcançar pelos seus esforços a perfeição? Você precisa conhecer isso, estudar, parar de levar a vida numa brincadeira. Tem religiões que estão fazendo só brincadeiras horríveis de chamar pessoas para fazer congressos que eles nem sabem quem são, com assuntos que não interessam a uma sociedade ordeira, responsável, educada para o bem. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. Tudo vai nascer da qualidade do material que você armazena na consciência através do seu pensamento. Então você vai ter esse departamento da imaginação, você vai poder criar coisas que sirvam a você e à sociedade para o bem. Você vai poder trabalhar muito bem em setores que vão ajudar a sociedade a seguir o melhor caminho da paz, da harmonia, do progresso, que
atendo a todos os direitos fundamentais da criatura humana. Que tenhamos, através da imaginação e do dever cumprido, a consciência cumprida. O departamento da memória. Você precisa começar a exercitar a sua memória, arquivando as súmulas da experiência, para que essas experiências sirvam para te ajudar a só seguir o caminho correto do bem. Você precisa comprar armas? Então você não é filho de Deus. Você não sabe o que é Deus, quem é Deus, que é Deus, como está na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Você não sabe quem é você, para o qual você foi criado. Se você só vive pensando em bebida, em armas, em violência, em não cumprir a lei, as leis, em não praticar o bem 24 horas por dia, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Você não sabe o que é viver a vida digna, de respeito, de humildade, de honestidade. Você não sabe o que é ser uma criatura educada, moral e civicamente. Você não sabe o que é ser brando nem pacífico. Você não sabe o que é paz. Por isso que você vive atormentado. Aonde você chega, só briga, só violência. Tem pessoas que só abrem a boca para falar bobagem, para agredir o próximo e a si mesmo. E outros departamentos ainda que definem os investimentos da alma. Deus permite que nós tenhamos os investimentos da alma, ler muito, estudar muito, se corrigir muito, andar sempre dentro das linhas permitidas pelas leis vigentes, só fazer o bem, só praticar o bem, a benevolência, a indulgência, o perdão, a reconciliação, sempre que errar, saber pedir perdão e saber ressarcir os danos causados aos seus irmãos e à sociedade. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Vejam, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Olha que responsabilidade que Deus nos dá. Olha os equipamentos que Ele nos criou junto conosco, para nós aprendermos a desenvolver só pelo caminho do correto, das leis naturais e das leis vigentes. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Permite, Deus, que nós estejamos vivendo há mais de 10.000 anos, passando por várias experiências, para aprender a ser um dia um homem e uma mulher integral, perfeitos, de acordo com as leis da nossa criação, perfeitos, de acordo com as leis. Não é perfeito pela plástica não, pelo dinheiro que está no banco não,
pelas roupas que você tem, que às vezes são roubadas, são tiradas dos outros. Ele nos dá uma série de faculdades a serem utilizadas por nós só para nos tornarmos criaturas do bem. É o homem inteligente, é o homem de bem, é o homem que só pratica o bem de acordo com as leis vigentes. A lei de Deus é eterna e a lei do Estado democrático de direito, que é de Deus, ela vai evoluindo de acordo com a evolução das reformas íntimas, da reforma moral, da sociedade que só quer buscar o trabalho do amor, a prática do amor, que vai surgindo para nós através da prática da caridade em todos os sentidos da vida. Por isso que Deus nos dá e disponibiliza para nós uma sequência de livros. Igual no colégio, nós temos que nos matricular no pré-primário e irmos até o curso superior, não para diplomas, mas para nos tornarmos criaturas efetivas do bem, obreiros na seara do mundo que Ele oferece para nós. O mundo é dele, não é nosso. Nós não temos o direito de criar armas, de destruir o mundo, de matar os outros, de acabar com as matas, de fazer guerras. Nós deveríamos aprender a viver em paz. É para isso que a estrutura social vai sendo criada e evoluída para chegar a essa perfeição. Daí a existência do poder executivo, que deveria ser eminentemente de homens honestos, do poder legislativo, só fazendo leis que sirvam para o bem de todos, e do poder judiciário, que eu boto aqui o currículo de meu pai, é um exemplo de magistrado, Manuel Xavier Paes Barreto, é um exemplo de magistrado que estudava, que ele é que estudava das 3 horas da manhã em diante, estudando todos os processos, fazendo as decisões, cumprindo os deveres. É isso que é o papel da justiça, não é essa bagunça que nós estamos vendo por aí. Não é assim também nas Forças Armadas, na Polícia Civil e Militar, nos bombeiros. Nós só deveríamos ter criaturas honestas, direitas, educadas. O funcionalismo público, o funcionalismo privado, todos devem trabalhar em torno das leis de Deus para uma sociedade ordeira, educada, que possa viver em paz e atender a todos os direitos fundamentais da criatura humana. Para isso é que Deus permite essas faculdades em nós, para considerar-lhe a importância. Basta lembrar que a vontade é o leme de todos os tipos de forças incorporadas ao nosso conhecimento. Nós temos que saber que a vontade deve ser mandada por nós. Quem vai pegar o copo de cachaça é a mão, mas quem manda na mão deve ser a minha mente, a minha moral, o meu conhecimento e a minha vontade. Os deputados e senadores têm as emendas que eles estão roubando do povo. Eles deveriam ter educação moral e cívica, educação familiar, educação nas leis verdadeiras de Deus,
para saber que ali eles não podem botar a mão, para saber que aquilo é para ter o destino de só fazer o bem para toda a sociedade, e não aos certos bolsos, a certas fazendas, a certas casas, como uma verdadeira sociedade de ladrões. É o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. A eletricidade é a energia dinâmica, o magnetismo é a energia estática, o pensamento é a força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelos planos divinos. Nós somos filhos de Deus e Ele traçou metas sublimes para toda a sociedade. Nós temos que saber nos enquadrar nela como alunos responsáveis, estudar de 1 a 4 horas por dia os livros seguros, parar de assistir filmes, palestras, conferências, nada disso. Estudar para sermos profissionais alunos do bem, para sermos competentes cumpridores do amor. O amor está todo explicadinho no Evangelho segundo o Espiritismo, em 28 capítulos. Você tem que ler isso aqui de 1 a 4 horas todo dia como aluno. Você tem que reler, estudar, pesquisar, conversar com os amigos, reler várias vezes, para um dia você entender o que é o amor. E é do amor que sai a caridade, que é a ferramenta mais linda criada por Deus para os seus filhos. Amar ao próximo como a si mesmo, só fazer o bem, respeitar a tudo e a todos, ajudar a construir um planeta e um mundo e uma cidade, uma família de paz e de harmonia, de respeito fundamental às criaturas, de alegria responsável nas leis divinas. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Nós temos que controlar a vontade com base no conhecimento. Mas o conhecimento de livros seguros, né? De pastores, palestrantes, padres. Não. É de livros seguros deixados por Deus para nós através dos benfeitores da humanidade. É como a Madre Teresa de Calcutá falava: eu sou um lápis na mão de Deus. Eu faço o que Ele manda eu escrever, o que Ele me ensina a fazer. Mas para isso nós precisamos estudar e sermos eminentemente disciplinados e controlarmos todos os sentimentos como a vontade. A vontade é o impacto dominante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Pela vontade você pode começar a beber, matar os outros, fazer sexo com crianças, você pode trair os outros,
falar mal dos outros, contar mentira, cometer crimes. Cometer crimes, virar um preguiçoso. Eu conheço criaturas que aposentaram e viraram preguiçosos do espiritismo. Não estudam e só querem participar de eventos para aparecerem. Em vez de estudar, se reformarem e ajudar a construir o edifício do cristianismo com segurança divina, jurídica, pedagógica, sempre com base nas leis. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade, temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Nós temos que aprender a como nos educar. Esse é um trabalho fabuloso do Espírito Emmanuel, que escreveu mais de 100 livros através de Francisco Cândido Xavier, todos objetivando a educação da sociedade de acordo com as leis de Deus, com o verdadeiro cristianismo, que aqui está à disposição. Só que aqui você tem que estudar de 1 a 4 horas por dia, tem que reler mais de 200 livros, tem que ler mais de 200 livros, tem que trabalhar o dia inteiro, segundo a segundo, para ir se tornando cada vez melhor trabalhador. Um trabalhador responsável, digno de ser um filho verdadeiro de Deus. Sem ela, a vontade, o desejo pode comprar ao engano aflitivo séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade, como a maioria está fazendo. Até as religiões estão entrando nisso. Tem muitos palestrantes cometendo crimes de lesa pátria. Para que escrever mais livro? Livros águas com açúcar, uns poemas que não tem graça nenhuma, não tem fundamento moral nenhum. Tem gente fazendo elogio a criaturas que nunca mereceram nem uma palavra sequer, porque não souberam estudar nem se comportar diante das leis que estavam à sua disposição. Só queriam o sucesso do materialismo selvagem que aí está. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra, e a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte se for bem estruturada, bem sustentada e substanciada pelo verdadeiro conhecimento da verdade, para assegurar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental, quando se trate de conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. A vontade é o segundo elemento que estamos trazendo aqui nos nossos trabalhos do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel.
criado em 1968, é o primeiro e o melhor núcleo jurídico espírita do Brasil. Por quê? Porque cumpre a sua finalidade. Não é de fazer palestra, escrever livros, nada disso. Não é de virar juiz, propagandista de coisas que ele nem conhece e nunca honrou fazer. E nunca honrou fazer. Vai voltar, às vezes, com doenças seríssimas na lei de justiça para pagar os erros gravíssimos que está provocando numa sociedade, nas mentiras que está inventando. Nós precisamos estudar, meus irmãos e minhas irmãs, e o estudo está aqui. Isso não é meu, não. Aqui estão os livros seguros para que você curse o cristianismo verdadeiro. Para que você, não é para você ser palestrante, nem ser pastor, nem padre, nada disso. É para você se tornar um trabalhador do bem. Para você se tornar um homem de bem, uma mulher de bem. Para você se tornar uma criatura que cumpre os deveres estabelecidos por Deus em seus ensinos e nas suas leis. É para isso que o núcleo funciona, para fomentar o estudo e a reforma íntima, a reforma moral, a educação moral e cívica. Você vai na federação, aonde eu já fui vice-presidente, lá já fiquei por mais de 25 anos trabalhando. E você encontra criaturas brincando de fazer religião, empolgadas em fazer reuniões para cativar um povo que não está entendendo nada, porque o cristianismo veio, o espiritismo veio junto com completar o cristianismo para mostrar a reforma moral, a educação moral e cívica das criaturas, o dever cumprido em tudo aonde estivermos, em tudo aonde estivermos. Esse é o papel da religião, é mostrar as leis de Deus. Eu vim mostrar o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não souber e se não passar por mim, pedagogicamente falando. Ele veio nos mostrar como encontrar esse caminho, aonde está a verdade e como estudar essa verdade, como compreendê-la, entendê-la, assimilar os seus pontos fundamentais, seus ensinos e passar então a praticar. Por isso que fora da caridade não há salvação. É na hora da prática, a prática do bem com você, com todos os seus irmãos, com a sociedade de um modo geral, com os animais, com a fauna, com o planeta, aonde estivermos, com as eleições democráticas, que devem ser honestas e direitas, só escolhendo criaturas do bem para administrarem o que é do povo e, obviamente, faz parte da paz de Deus. Esse foi mais um trabalho do nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos Gesiel. Que prazer em produzir um trabalho desse. Não é palestra, não é conferência. Não estamos vendendo nada a não ser fomentando
como professor verdadeiro, o estudo verdadeiro das leis de Deus, para a sua compreensão e a sua prática, para a mudança do planeta de um estado tão atrasado, tão apegado à matéria, tão apegado às festas inúteis, tão apegado ao materialismo sufocante que está por aí e aqui, para transformar o planeta num planeta de paz, de harmonia, de fraternidade profunda, onde todos seremos iguais perante a lei, para termos acesso a tudo que é bom, para progredir e chegar junto ao nosso Criador, cumprindo os ensinos de nosso Criador, Deus, e de seus queridos trabalhadores e benfeitores, que não deixam de estar um segundo conosco, nos orientando a seguir a paz, a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O Núcleo de Estudos Espíritas Jurídicos Espíritas Gesiel agradece mais uma vez a sua atenção. Muito obrigado. Todos os nossos trabalhos para estudo, não é para fazer palestra, estão no YouTube, no Facebook e no Instagram. Um abraço fraternal, uma boa semana, um bom ano, um bom mês. Tudo de bom em Livros Seguros. Muita paz.